E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como tá passando aí essas férias em casa por conta do coronavírus? Eu tava morrendo de saudade de gravar vídeos pra vocês. Na verdade, eu tirei um tempo para crescimento espiritual. Nesse tempo eu tô focado em ler a Bíblia, de meditar na palavra, de mergulhar um pouquinho mais profundo do que eu já tenho de conhecimento. E foi um propósito meu que eu fiz com Deus. Só que é hora de voltar com tudo e entregar algo fresco para vocês através desses dias que eu fiquei meditando na palavra. E antes de começar esse vídeo, eu quero dizer para você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha, porque é através dessas simples ações que vocês fazem aí de compartilhar um vídeo que pessoas podem ser edificadas e pessoas podem ser salvas e conhecer a palavra do Senhor através de um simples clique na tela do telefone de vocês, amém? O tema do vídeo de hoje é sobre o fim dos tempos. Será que esses eventos que estão ocorrendo no mundo inteiro são sinais do fim dos tempos? Pode ser, pode não ser. Vamos descobrir no decorrer desse vídeo. Bom, antes de começar a eu dar um ênfase sobre isso, eu quero ler uma palavra para vocês que se encontra lá em Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 4, e diz bem assim: Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a acontecer? Então Jesus lhe disse: Cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e os enganarão. Enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares do mundo. E muitas doenças. Essas coisas são inícios das dores. Bom, muitas pessoas estão perguntando pra mim, mandando direct no Instagram, falando assim: Jackson, você acredita que agora é o fim dos tempos? É agora que é a vinda de Jesus pra Terra através do coronavírus? Eu vou dar um ênfase a essa pandemia que está acontecendo não somente no nosso país, mas também no mundo inteiro. Bom, eu acredito assim. Aqui fala que haveria rumores de guerras, terremotos, doenças que iriam matar muitas pessoas, nação se levantaria contra nação, filho contra pai. Então eu acredito assim, os sinais que a Bíblia nos dá, que a Bíblia nos demonstra, e as profecias que se encontram em Apocalipse, pra mim, e eu tô falando uma visão pessoal minha, Jackson, já se cumpriram. Não tem mais nada em Apocalipse que falta se cumprir, a não ser a vinda do noivo para recolher a noiva, que somos nós, a igreja. Então eu acho assim como Jesus fez, Deus fez, na verdade, com Abraão, prometendo ele dar um filho, e passando-se os anos, ele foi lembrando Abraão daquela promessa: Abraão, ó, eu tô contigo, eu vou te dar um filho, e você será pai de multidões, será pai de multidões. Então, Deus ao tempo todo, ele ia lembrando Abraão da promessa que ele tinha feito. Jesus veio e falou para nós: vigiem, orem incansavelmente, busquem, porque a vinda do Pai, o meu retorno será em breve, eu vou vir para buscar a igreja. Então ele deixou sinais para nós. E aqui no capítulo 13 de Lucas, ele fala bem claramente que haveria rumores de guerras, haveria doenças, pandemias, haveria nação contra nação, filho contra pai. Se a gente for ver isso no contexto histórico humano, da humanidade, esses fatos já aconteceram, já acontecem há milhares de anos, há séculos. Então eu creio assim, esses eventos que estão acontecendo nos dias atuais é apenas mais uma lembrança de Jesus para conosco, para dizer assim, ó, igreja, eu estou voltando, igreja, se prepare, igreja, faça a sua obrigação, que a nossa obrigação é de ir e pregar o evangelho a toda criatura, porque há muitas pessoas ainda que não conhecem o Jesus que a gente conhece. Então eu acho assim, que essas pandemias, eu creio que o coronavírus não é somente um sinal da vinda de Jesus, como uma profecia lá de Apocalipse. É uma lembrança de Jesus comigo e com você para dizer assim, ó, acorda, minha igreja, desperta porque eu estou voltando. Uns dias atrás eu tive um sonho muito engraçado, que tava eu e a Dani, a gente tava participando de um casamento e eu e ela tava casando. Foi muito engraçado. E era numa roça no interior. Eu não conseguia ver o rosto do pastor naquele momento. Isso que eu saí, tava rolando casamento, que eu deixei a Dani no altar e subi em um morro que tinha em volta da cerimônia. Isso que eu falava assim: Deus, deixa eu ver quem é o rosto do pastor. Deixa eu ver quem é o rosto do pastor. E quando ele falou assim: calma, filho. E eu olhei pro lado e o pastor tava do meu lado, o pastor que tava fazendo a cerimônia. E o pastor era Jesus. E
Um tempo atrás, uns dias atrás, a Dani mostrou um retrato de Jesus, de um filme, eu não lembro agora o nome, que foi uma moça que pintou, ela sempre teve desejo de pintar o rosto de Jesus, só que ela não tinha nenhum sinal de como era esse rosto. E um dia ela recebeu um homem na casa dela, e ele falou que ela estava buscando, ele ficou sabendo que ela estava querendo pintar um rosto que era semelhante de Jesus. E aí ela falou, tá bom, já que você se dispõe a fazer, eu pintar você, fazer o seu autorretrato. E depois que ela terminou de fazer o autorretrato, ela pergunta quem ele era e qual era a profissão dele. Ele fala que ele era carpinteiro. E cara, aquele dia eu fiquei muito impressionado com essa conversa que a Dani falou comigo. E quando ela me mostrou o retrato, eu falei assim, nossa, nem parece o Jesus que a Bíblia fala, né? Que ele virá com glória e será totalmente diferente do Jesus que tinha quando ele estava na terra, né? Que não tinha beleza nenhuma. Só que não estava bonito, gente. A foto que ela mostrou. Só que foi incrível. A mesma foto que ela mostrou foi ao Jesus que apareceu pra mim em sonho. Só que ele tava todo arrumado, tava com cabelo penteado, tava com gel, barba feita, tava com terno. Ele falou pra mim a seguinte frase: eu já estou pronto. Só falou isso. Então ali eu entendi que ele tava dizendo o quê? Igreja, minha igreja, se prepare, porque eu já estou pronto, eu tô indo buscar vocês. E aquilo me impactou bastante, eu acordei em choro, meu irmão tava aqui dormindo, ele acordou também, perguntando o que estava acontecendo. Depois, na manhã seguinte, eu expliquei toda a situação pra ele. E eu acredito, gente, que Jesus está voltando. Não passa dessa geração agora. Eu creio que nessa década ainda, ele vai voltar. É muito sinal, gente, é muito sinal da vinda dele, não de cumprimento de profecias, porque já se cumpriu. Já se cumpriu. Acho que são só sinais para que nós, igreja, desperte, abre os olhos, acorde, porque nós como igreja estamos dormindo ainda. Para estar parecendo que está vivendo uma fantasia, que não é verdade isso. E tá agora nesses últimos dias com relação aos decretos dos governos para a gente não sair de casa por conta do coronavírus, não frequentar lugares muito movimentados, mercados, cinemas. Na verdade já fecharam tudo isso, né? Na minha cidade mesmo já começou a fechar tudo. E tem muita gente falando assim, olha a igreja aí, que não é cristão, até mesmo cristãos estão falando assim, olha aí, cristãos que estão correndo da luta, quer ficar em casa, não quer mais ir para a igreja com medinho de um vírus. Gente, a palavra do Senhor também diz, lá em Mateus 22, 21, eu vou ler para vocês, ele é bem claro. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e ele foi indagado com relação aos impostos que eram pagos a César. E ele disse ao povo, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou fazer uma reflexão sobre esse versículo, eu fiz ontem nos meus stories, que assim como nós temos a obrigação de seguir os mandamentos, a lei de Deus, nós somos obrigados, porque Jesus disse para nós, que devemos seguir também as leis daqueles que nós colocamos no poder. Então, se os nossos líderes, governantes, falou para você ficar em casa, decretou, é um decreto de lei, você tem que obedecer. Porque se você descumprir essa lei, você está descumprindo uma lei que Jesus te falou. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, cumpra aquilo que eu estou te dando como lei, eu sou seu Deus, e cumpra aquilo também que os teus governantes, aqueles que você colocou no poder, que eu dei a liberdade de estar no poder, cumpra também as leis que eles indicarem. Porque se você estiver fazendo isso, você está cumprindo a minha lei, está sob bênção. Mas se você descumprir a lei que os homens estão dando a você também, porque vocês deram essa autoridade para eles, e eu creio nisso, eu tenho essa fé que fomos nós que demos essa autoridade de eles governarem sobre nós. Lógico, foi Deus que permitiu eles estar no poder, mas fomos nós que elegemos eles. E vocês decretaram que para você ficar em casa, não desacate essa autoridade, porque você vai estar embaixo de maldição, porque Jesus falou, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Cumpra as minhas leis, mas também cumpra as leis humanas, que respeitando as leis humanas, vai estar respeitando o decreto que eu dei. Então nós não estamos fugindo da luta, muito pelo contrário. Tem muita igreja fazendo cultos online, fazendo lives o tempo todo. Ontem mesmo eu estava no Instagram, tinha acho que umas 10 pessoas que eu sigo que são líderes de igrejas fazendo lives. Então, gente, não é a falta de culto, não é a falta de igreja aberta que vai impedir que a gente proclame o evangelho, muito pelo contrário. Então, se você está nessa cabeça ainda, mude esse pensamento, porque a igreja está viva. Eu vejo isso porque ontem estava comendo várias lives de ministrações belíssimas, de pessoas falando sobre Jesus, da igreja viva, da igreja que se levantou para fazer o ID. Então, para com essa mentalidade que a gente está correndo de uma simples doença, porque se você desobedecer essa lei, cara, você vai estar abaixo de maldição. Então eu mesmo estou me respeitando, estou dentro de casa, voltei a gravar vídeos hoje para dar essa palavra para vocês. Então, obedece. É melhor obedecer do que pagar o preço. É melhor obedecer do que pagar as consequências da não obediência. Então, cara, obedece.
Se for pra você não sair de casa, obedece. Se quer ler a palavra, mano, pega esse tempo agora. Tem muita gente hipócrita, gente. E o pior de tudo é dentro da própria igreja. Tem muita gente assim, agora a igreja vai esfriar. Muito pelo contrário, porque quem é a igreja somos nós. Não é as 4 paredes lá, não. As 4 paredes é só um local que você entra para se reunir com seus irmãos. Mas nós somos a igreja. O templo que o Espírito Santo habita agora somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, onde quer que você esteja, você vai ser igreja. Então começa agora a ler a palavra, começa agora a ler a Bíblia, vá atrás de buscar ler livros cristãos, de buscar meditar na palavra de noite, porque se você fazer isso, cara, nada, nem ninguém vai impedir de você proclamar o evangelho, seja numa live, numa mensagem, num post no Facebook, Instagram, não interessa. Então, eu acredito nisso, que se a igreja for viva mesmo e for real, se ela esteja dentro de uma quatro paredes, ou dentro de um telefone, numa live, ou num culto, ela vai ser avivada, e ela vai alcançar multidões através disso. Então eu acredito nisso, que nós temos que obedecer, assim como nós obedecemos às leis de Deus, obedecer às leis humanas. E acreditar que isso é apenas, o que está acontecendo hoje no mundo, são apenas como eu posso dizer, apenas um toque de Jesus na nossa vida, dizer assim, ó, igreja, eu estou voltando. A igreja acorda, a igreja desperta. Igreja, tem muita gente precisando ouvir sobre mim. Então igreja, eu te chamei para você ser um mover nessa geração, para você pregar o ID, pregar o meu evangelho. Então, que a gente não se paralise com esse problema que está acontecendo agora no mundo sobre o coronavírus, mas também que a gente não desobedeça às leis humanas. Porque teve agora um pastor lá na Coreia do Norte que ele foi responsável para mais da metade das pessoas contaminadas porque ele não quis fechar a igreja, ainda mandou um monte de grupo de missionários pregar o evangelho nas ruas, e ele está sendo processado, vai ser indiciado vai ser indiciado por homicídio culposo. Cara, ele não obedeceu a lei que falou que era para ele permanecer em casa, fechar as igrejas. Então, olha a consequência que ele fez. Ele foi responsável por mais da metade das pessoas que foram contaminadas na Coreia. Milhares de pessoas vão morrer. Promessa, ele prometeu que iria curar as pessoas. A palavra atualmente do Senhor diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, então obedece, cara. Então eu creio nisso, que se a igreja estiver avivada, se somos nós, se nós estivermos avivados e interessados em pregar o evangelho, então na sua casa você vai pregar o evangelho, no seu telefone você vai pregar o evangelho, entendeu? Em uma live você vai pregar o evangelho. Então isso não é desculpa para você dizer que a igreja vai estar parada. Nós não estamos parados. A igreja de Cristo não está parada. Eu falo isso porque eu estou vendo movimentos de pessoas responsáveis que estão dedicadas ao evangelho, que estão lá dispostas a pregar sobre o evangelho. Então eu estou feliz por ver pessoas dispostas a pregar o evangelho dentro de suas próprias casas, fazendo lives, vídeos, postando mensagens nas redes sociais. E é isso que Jesus deseja. Nós hoje temos isso aqui, ó, o telefone, para usar ao nosso favor. Então, graças a Deus que o coronavírus chegou na geração que tem telefone. Imagina se fosse antes, se a gente tivesse na geração que não tivesse telefone. Estaríamos todo mundo dentro de casa, não iria ter comunicação com ninguém, o evangelho iria esfriar, a palavra iria esfriar, ninguém ia estar preocupado com nada, mas muito pelo contrário. Deus nos deu essa ferramenta que é o telefone, para pregar o evangelho para todo mundo, porque isso aqui alcança o mundo inteiro. Então, se você está aí e está disposto a pregar o evangelho, usa o seu telefone. Fala do amor de Jesus através dele, cara. Não justifica a não ida à igreja como uma falta de amor ao próximo, ou como uma falta de rebeldia às leis de Deus, ou você está fugindo da guerra. Muito pelo contrário, eu estou sendo prudente de me guardar, assim como aquelas 5 virgens prudentes guardou o azeite. Então guarda o teu azeite aqui, ó. Guarda a palavra e usa o que você tem de ferramenta hoje, que é o telefone, para pegar o evangelho. Entendeu? Então eu creio. Então vamos lá. Eu acredito que isso é apenas uma lembrança para nós de que os fins dos tempos está próximo, que Jesus está voltando, mas também que é para a gente obedecer aquilo que também os humanos nos dizem, que os nossos governantes dizem. Fique em casa, obedece. Então que essa mensagem edifique você, que você entenda que você é responsável por mudar essa geração. Então faça aquilo que Jesus disse para você, e de prega o evangelho. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo todos vocês.